agradeço a oportunidade. Beleza, bom dia a todos. Oi, Marquinhos, vai estar meu braço no E agora com vocês, o aguardado, o aclamado GANcast. Bom dia, pessoal, para quem está assistindo a reunião ao vivo. Boa tarde para quem está assistindo a gravação. Estamos com mais uma edição do aclamado GANcast, uma das grandes atrações da nossa reunião mensal. Estamos no mês de março, né? Num ambiente em que se valoriza muito, né, a questão da diversidade como um dos fatores importantes para que a gente possa ter criatividade, inovação, né, um desempenho organizacional melhor. E por conta disso, a edição de hoje do GANcast traz alguém, né, que representa esse contexto, né, para compartilhar conosco, como é de praxe aqui no nosso quadro, né, um pouco da sua história, para que a gente possa também absorver um pouco do seu conhecimento e de outras contribuições que dá no dia a dia, né, que compartilha conosco agora, para a gente ampliar, né, o impacto positivo que eu, que trabalho aqui na AD, sei que ela traz para a gente. Conosco hoje, Mari. Bom dia. Bom dia, Ju. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Obrigado pelo convite. Legal. Mari, vamos começar dentro do modo tradicional para tu ir relaxando, né? Vamos perguntar coisa que tu domina bem. Fala pra gente, né? Porque a gente está sendo assistido aqui por pessoas que são de fora, pessoas que estão há pouco tempo na organização. Como é que tu veio parar aqui? Então, minha história na GAN, né, começou em 2005, foi o meu primeiro emprego. Surgiu uma oportunidade de seleção para estagiários no Televendas, né? Só um pouquinho, 2005? 2005. Quem trocava tuas fraldas aqui? Então, era bem novinho, eu tinha 15 anos, estava indo de 15 para 16, e surgiu essa oportunidade da seleção, né? O Clésio, que é meu tio, ele mencionou, e aí eu fiz a seleção e passei. E quando foi para entrar, eu peguei catapora. Então, tive que ficar uma semana em casa até poder vir. Em 2005, então, fui fazendo todo esse período do Televendas, né, e estava no ensino médio ainda, comecei a faculdade de contabilidade e trabalhava em outro local também. Eu trabalhava no escritório e trabalhava na GAN à tarde e estudava. Então, depois fui conhecendo mais a contabilidade, então surgiu a oportunidade em 2012 de trabalhar na contabilidade. Eu nunca esqueço, quando eu fiz a seleção com o Lorival e a Gisele, o Lorival me perguntou onde eu queria chegar, se era na vaga dele ou na do Ser Inocente. E aí, numa seleção, eu fiquei com medo de dizer que era do Lorival. Ele vai estar nos ouvindo, né? Mas eu fiquei com medo e falei do Ser Inocente, que foi uma pessoa que me inspirou muito aqui. Quer dizer que essa é uma verdade que está vindo à tona agora. Agora, ó, tá Lorival, ouvindo aí, Lorival? Olha aí, ó, te cuida. Vai lá. Então, eu aprendi muito com o Ser Inocente, né, que na época era quem me ajudava bastante, então eu me espelhava nele e hoje eu faço algumas das funções que ele fazia na época. Então, aquilo que eu pensei lá na seleção, lá atrás, que fiquei com um pouco de receio na época, foi algo que foi motivador. Ainda falando do meu início lá no Televendas, eu comecei a pensar, né, nessa situação e lembrei de algumas situações que aconteciam assim, quando eu não dirigia, eu tinha 15 anos na época, 15 para 16, e eu vinha de ônibus. Eu começava a trabalhar às 9 da manhã e vinha de ônibus para cá às 7. Literalmente eu abria a GAN, porque eu vinha com o seu Evaldo, que na época era o guarda, a gente vinha, abria a GAN, passava por todas as salas, e algo muito, muito especial assim na vida. E falando um pouco mais, a minha história na GAN não é só profissional, ela é familiar também. Então, desde os 3 anos eu já conheço a GAN. Onde perguntava, onde teu pai trabalha? Meu pai trabalhava na GAN, eu tinha muito orgulho de falar isso. E eu sempre lembro, meu pai trabalhou durante 23 anos no CD e isso nos orgulha muito. Foi o primeiro emprego dele e único emprego, então isso é muito, muito bacana, assim. Se confunde muito a minha história com a da GAN. Eu lembro das festas das crianças que a gente ganhava, na época era um cachorrinho que ele virava pirueta, que lá era um presente assim que eu não tenho nem o que falar. Então minha história com a GAN vem muito antes da minha história profissional, vem lá desde a infância, né? Legal.
E aí então chegou no Televendas e aí depois... Foi para contabilidade em 2012. Quando eu me formei, aí surgiu a oportunidade, fiz a seleção e fui para contabilidade. Acabou a faculdade, já deu vaga? Foi, 6 meses depois que eu terminei a faculdade, já estava trabalhando na contabilidade. Já trabalhava antes no escritório, mas em funções diferentes, né? Então surgiu, o Davidson saiu e eu assumi a posição dele em cadastro, os preços, e aí foi fluindo. Tá, e nesse tempo todo que estás aí na contabilidade, a gente sabe, né? Não tem como não acontecer coisas que deixam a gente super empolgado, coisas que deixam a gente mais preocupado. Tá? Conta um pouquinho para nós, assim, talvez tu possa trazer 2 momentos, tá? Um momento que te empolgou muito e um momento que te preocupou um pouco, que te assustou. Como é que foi essa... O que é que tem de molho nesse caldeirão todo aí? Eu vou falar um pouquinho antes também, não só da contabilidade, mas do Televendas, que talvez muitas pessoas não saibam, né? Mas quando a gente entra no Televendas, tu tem que estudar uma bíblia do nome dos medicamentos. Eu digo porque é algo grande e tu chega a sonhar com aquilo. É algo que tu fica... Tu tem que saber as 4 primeiras letras, né? E tu acaba, para passar para uma nova etapa, tu tem que fazer um ditado. E isso imagina ditado de escola. É a mesma coisa. Tu fica com aquela apreensão de não saber, ficar nervosa. E só depois tu passa a atender o cliente. E aí tu tem essa visão de como que o cliente pede. Tem clientes que tu se torna amigos deles, assim, tu tem um contato fora dali. E é muito legal. E ainda na primeira ligação, fica o supervisor te monitorando. E aí tu fica com aquelas 2 pressões, primeiro atendimento e o supervisor fazendo. Falando da contabilidade um pouco, né, o que me marcou muito, assim, que eu gosto de relatar, é que em 2017 eu saí de licença maternidade. Quando eu voltei em 2018, a área financeira foi reestruturada. Então, ela existia somente a contabilidade, que eram com 5, 6 pessoas. E depois foi dividida entre fiscal, contabilidade e controladoria, que é o que é hoje, né? Só que o fiscal ficou somente eu e o Eduardo, que o Eduardo nem está mais aqui na empresa. E isso me assustou particularmente muito, porque eu tinha recém-tornado mãe, estava voltando de licença maternidade, e a gente assumiu toda a parte fiscal do Grupo GAN, não só da distribuidora, mas de toda a empresa. Então isso me causou um pânico no início. Eu nunca tinha feito uma apuração de ICMS e tinha que começar a ajudar o Eduardo a fazer isso. E ainda fiquei com as minhas funções de cadastros, preço. Então, quando eu cheguei em casa no primeiro dia, eu pensei, meu Deus, o que eu faço? Com uma criança chorando e a cabeça um turbilhão de emoções, porque tinha recém voltado. Mas depois tu vai pensando, vai acalmando e aí a gente conseguiu tocar por um período somente nós 2, né? Era um pouco mais complicado. E Só um pouquinho. Como? Porque a pergunta que tu fez para ti mesmo foi, meu Deus, o que é que eu faço agora? O que tu fez? Paciência, respira fundo, uma coisa de cada vez, não adianta querer abraçar o mundo porque tu também não vai conseguir. Contar com a ajuda de outras pessoas também e tentar automatizar ou melhorar os processos, porque é isso que a gente tem que fazer. Por mais que seja... E é algo repetitivo, uma apuração. Tem um detalhe ou outro que pode acontecer no meio de caminho, uma mudança de legislação? Pode acontecer, mas é algo muito... Se tu organizar, tu consegue. É só aquele momento de pânico. Depois tu pensa, organiza e aí depois começou a entrar outras pessoas também. E até que o Eduardo chegou pra mim e disse que ia sair. Uma sexta-feira à tarde, ele foi lá e me contou, vou sair. Acabou com o fim de semana. Eu comecei no choreiro e disse pra ele, eu vou embora. Eu fui embora 3 horas da tarde, me deu um desespero. Mas depois a gente foi construindo outras equipes, com outras pessoas, né? A equipe foi aumentando e a gente se tornou o que é hoje, que é dividido em fiscal, contabilidade e controladoria. Não é mais só contabilidade, como muitas pessoas ainda falam. Legal. Mari, a gente abriu o quadro falando, né, março, mês da mulher, questão da diversidade e tal, né, que foi uma das motivações para a gente te trazer aqui, porque a gente entende, né, a GAN entende que a gente precisa de posicionamentos afirmativos, né, porque a gente sabe que existe, espaço da mulher, respeitar a diversidade, mas se tu não tem medidas afirmativas nesse sentido, a coisa acaba ficando, né, do jeito que era, porque isso é uma coisa que é da cultura, né, fala-se, né, em preconceito ou viés inconsciente, ou coisa que é estrutural. Como é que tu vês, né, essa situação da mulher dentro do ambiente de trabalho?
a mulher ela pode ser tudo o que ela quiser. Isso depende dela. Como comentou, existe realmente algo enraizado que mulher antigamente tinha que ficar em casa e não é mais isso, né? A mulher ela tem o seu lugar de destaque, sim. Eu digo que a gente tem algumas características diferentes dos homens. Normal, isso, cada um tem a sua característica, mas isso só depende da gente, não depende dos outros estar reafirmando, porque falar uma coisa pejorativa a respeito da mulher. Não, ela é o que ela quiser ser. Ela pode ser forte, ela é guerreira, ela é amiga, ela é mãe, ela é tudo o que ela quiser. E uma coisa que eu vejo que a gente, mais uma característica de mulher mesmo, é o amor próprio, porque isso nos leva a muitos lugares. Muitas vezes, tu precisa que os outros ficam te afirmando coisas boas, mas não precisa. Se tu tiver o amor próprio, tudo ao teu redor vai acontecer. A transformação acontece de ti e não precisa vir dos outros. Então não precisa ficar se menosprezando ou se limitando a respeito disso. Se transforme. Quer mudar o mundo? A transformação parte da gente, não dos outros. Eu digo, eu gosto de caminhar, correr assim no pace e fofoca, como diz o Elton, e mais pro corredor feliz. E quando tu passa e dá um bom dia para alguém, uma corrida de rua aqui que tem em Tubarão bastante, tu passa e dá um bom dia, tu vê a reação das pessoas. Então essa é a transformação, porque tu vê a felicidade. Talvez aquele bom dia para ti não foi nada, mas para a pessoa que ouviu foi muita coisa, porque às vezes ela estava triste ali na rua, caminhando, e tu passou e deu um bom dia, tu já vê o sorriso da pessoa abrindo, ou muitas vezes uma cara de espanto. E isso acontece bastante. Eu vejo que a mulher, para se transformar, ela precisa se amar. E se amando, o mundo se abre. Meu Deus, eu vou fazer umas perguntas. Diretor, eu vou abrir para aqui o microfone, se tu quiser, né, dirigir as pessoas que estão nos assistindo ali, deixar uma mensagem final, fica à vontade. Tá. Eu queria agradecer a oportunidade, né, do GUNcast. Como eu comentei antes com vocês, para mim foi uma oportunidade muito legal, que desde quando eu recebi o convite até hoje, eu venho pensando muito nisso, que às vezes a gente coloca a vida no piloto automático. Meus quase 17 anos aqui na GUN se confunde muito com a minha história, porque lá eu tinha 15, 16 anos, olha, ao longo desse período, eu me formei no ensino médio, na faculdade, namorei, noivei, casei com aqui dentro da GUN, né? Então meu marido também trabalha na GUN, e tive filho, me transformei, e isso se confunde muito com a história da GUN. E às vezes a gente não pensa no detalhe de quando começou. Quando eu comecei meu primeiro salário, eu ficava feliz, muito orgulhosa de ir na padaria Itália e comprar um pão para levar para casa. Eu tinha essa felicidade. Então essa participação no GUNcast me fez repensar tudo isso. E como a gente não dá valor nos pequenos detalhes. Ou muitas vezes reclama de coisa, se eu fosse isso, se eu tivesse feito aquilo. Não, a gente tem que dar valor nos pequenos detalhes, porque é isso que vale a pena. Eu nunca esqueço, meu primeiro salário de efetiva, eu fui lá e comprei uma televisão, dividi com meu pai, rachei, uma televisão de 32 polegadas e levei na Bis. Eu e minha irmã, essa TV a gente tem até hoje porque é um marco na história da gente. Não é o bem em si, mas é o que tu conquistou com aquele teu esforço. E assim, foi muito legal, deu um friozinho na barriga, vou confessar pra vocês, mas vale muito a pena, é muito legal. E peço assim que cada um repense também a sua história, seja coisas boas, coisas ruins, porque a gente sabe, momentos mais turbulentos a gente sabe que acontece, a gente passa na vida profissional, na vida pessoal também, mas repense um pouco na vida e veja que ela é muito importante, muito legal. Boa para si. O que eu vou dizer? Isso vai ficar gravado, né, durante um tempo, o diretor vai deixar disponível. Assista de novo, presta bem atenção nas coisas todas que ela falou. Mari, muito obrigado. Eu que agradeço. Tá? Fica com Deus e vamos em frente. Mês que vem tem mais gente. Valeu, abraço, bom fim de semana para todo mundo.